Hoje eu fui bombardeado nas redes sociais por esses vídeos, sabe, dos novos robôs da Tesla. E eu achei que esse é um assunto interessante pra gente falar hoje. Alguns de vocês podem até se perguntar, mas que caralhos isso tem a ver com ocultismo? Eu vou trazer um assunto que tem a ver com isso. E eu acho que esse é um excelente exemplo, porque o assunto está em alta, tem muita gente discutindo sobre isso. Eu abri meu YouTube, dessa vez não tem gameplay de Bomba Pet, então, assim, a gente vai ter mais pra frente. Só que hoje eu separei pra gente dar uma analisada no que aconteceu, né? Yeah. Probably seen Eles the footage. estão mostrando, né, comentando e se perguntando se tem algum tipo de telecontrole, se tem alguém controlando esses robôs fora, ou se são humanos vestidos de robôs. A intenção desse vídeo não é discutir o que é verdade ou não, se são ou se deixam de ser, se alguém declarou que é. O objetivo aqui não é esse. A gente vai falar sobre Cliffas. A gente vai falar sobre Árvore da Morte. E como isso tem a ver com esses momentos que a gente vive. Como a Clifa se aplica na nossa rotina sem a gente perceber. E assim, sem ter muito o que a gente fazer sobre isso. Right? Optimus interacting with the crowd, like seamless. It was everywhere. I mean, cracking jokes, Yeah. even throwing down in a game of rock, paper, scissors and winning. I mean, it's crazy. Eles estão surpresos, né? Que eles até jogaram pelo papel de tesouro e tesouro, olha, e tesoura e venceram. E que assim, eles até piada eles contavam. Which leads to the Mais pra frente question. eles vão falar que tinha uma pessoa fazendo aniversário, o robô pediu pra cantar parabéns. Mas a gente vai falar um pouco não sobre esse episódio, mas sobre o que há ao redor dele. Have we like actually reached peak AI? Right. Or are we seeing the most elaborate human robot puppet show ever? I It's- mean, That's the question, isn't it? What's got everyone Bom, eu vou deixar o vídeo no mudo, eu vou ficar, né, mostrando a transmissão e tal. Eles estão discutindo, né, se a gente já chegou no máximo que a inteligência artificial pode chegar, ou se eram só humanos ali vestidos de robôs, de novo essa questão. Mas, assim, eu simplesmente abri o Reels hoje, fui bombardeado por isso, eu imagino que vocês também. Não tem muito o que a gente fazer, né? Se alguma coisa aconteceu e o algoritmo escolheu que a gente vai consumir um certo tipo de conteúdo, isso vai acontecer. E, bem, tinha muita discussão, né, nos comentários sobre isso, e a discussão ela vai tomando proporções assim, sabe, que às vezes sai até do tópico inicial. Mas a gente precisa pensar, principalmente nesses momentos, se esse tipo de coisa é proposital ou se é acidental, sabe? E eu digo que não tem como ser uma coisa acidental, causar esse tipo de discussão. Isso não acontece só nessas situações, isso acontece também quando a gente vê um vídeo, sabe, aquelas entrevistas que fazem com o pessoal na rua, você é de que religião, qual religião você não seria, ou então coisas do tipo. Inevitavelmente vai gerar, né, uma discussão gigante nos comentários. E, assim, se a gente parar para pensar, isso isoladamente não é um problema. Olha o anúncio aí. Tem que ter anúncio. Tem que pular o anúncio. Tem que pular o anúncio. E não tem audioblock. Então, quando acontece um fato, né, a gente sabe que os veículos de informação, os blogs, eles divulgam esse fato de formas diferentes. Tem um livro muito interessante sobre isso, que é o Acredite, Estou Mentindo. Eu recomendo dar uma lida. Ele fala um pouco mais sobre como algumas informações são disseminadas, ou pelo menos como fragmentos ou resquícios de informação são disseminadas e causam, né, esse tipo de rebuliço. Até aí, nada de novo, né? Fazem matérias, pegam fragmentos desse fato que aconteceu, as pessoas comentam e assim, isso é uma coisa corriqueira, a gente está acostumado com isso, mas o que eu quero falar aqui hoje exatamente? Eu quero puxar um pouco mais de um dos objetivos da Bamtaro, que é democratizar pelo menos parte do conhecimento de ocultismo que a gente tem acesso há tanto tempo, que a gente estuda há tanto tempo, e que faz parte também da carga de informação que a gente absorve. Na Árvore da Morte, a gente tem uma clifa chamada Gagiel. Ela é oposta a Hormar. Hormar é uma Sephiroth. Sephiroth fica na Árvore da Vida. Clifa fica na Árvore da Morte. A Árvore da Morte é como se fosse uma sombra, né? Uma casca da Árvore da Vida. Elas não existem isoladamente, mas é como se uma fosse um complemento da outra, né? E a clifa ela traz esse aspecto mais sombrio da Árvore da Vida, e Gagiel se faz muito presente nesses momentos porque ela vai representar justamente essa carga de informação jogada aleatoriamente e por diversas vias diferentes e com diversos pontos de vista diferentes, assim, de uma forma tão frenética que você não consegue sequer processar direito a informação. Então, por isso que no final do dia você viu 3.000 notícias diferentes, ou fragmentos de notícias diferentes, viu vídeo sobre isso, viu rio sobre isso, viu short sobre isso, e no final do dia você sente que não saiu do lugar, que você não sabe mais sobre esse tópico do que você sabia no início do dia, apesar de ter visto tanta coisa. Gagiel acaba sendo, né, essa clifa dessa sobrecarga de informação de forma desordenada, né? E Hormar é, né, a Sephiroth, responsável pela criatividade ativa e tudo mais, é também bastante ativa e com fluxo considerável,
mas não é uma coisa que vai causar uma sobrecarga justamente porque existe a Sefirot oposta, né, que é Binah, que vai organizar essas informações e que vai trazer ordem para isso. Então, a clifa de Gagiel, ela se faz muito presente nesses momentos, principalmente porque a gente lida com essa bomba de informação diariamente, mas nem sempre a gente está preparado para lidar com isso. A gente já tem outras preocupações durante o dia. E pior, essas preocupações nossas durante o dia nos desviam, talvez, do foco. E qual seria o foco no final das contas? As coisas que são primordiais para nossa existência aqui. Por que, que eu estou aqui? O que, que eu vim fazer aqui? O que, que eu quero para minha vida? Eu acho que é até mais adequado do que se perguntar o que, que você está fazendo aqui, porque o que a gente está fazendo aqui é uma pergunta. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Que Hermes falava lá no QB, na versão dos três iniciados. Mas o que, que eu vim fazer aqui? O que, que eu quero para minha vida? Quais são meus objetivos principais? São perguntas que o dia a dia, a nossa rotina frenética, essa carga absurda de informação que a gente recebe não permite que a gente se pergunte esse tipo de coisa mais. Você só vive no piloto automático, sabe? E a árvore da morte ela é estruturada pensando nisso, né? É um sistema estruturado e montado para que você simplesmente não consiga pensar, para que você não consiga expandir a sua consciência. E expansão da consciência, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre isso. Assim, não viaja, não estou falando aqui de Vestígio, de abrir terceiro olho, são coisas distintas, né? Mas é sobre isso. Então perceba, existe um fragmento de um fato que aconteceu, né? Eles postam vídeos, informações ali e tal, separadas à parte, e as pessoas começam a comentar esses fragmentos de informações e interagir e engajar em cima desse conteúdo, recebendo essa carga incrível de informação, essa carga exagerada de informação, mas no final das contas, isso continua te desviando do foco inicial. O que, que eu quero para mim? O que, que eu quero fazer da minha vida? Qual é o sentido, sabe, que eu quero dar para minha existência enquanto eu estiver aqui? Por um lado, a gente não pode culpar todo mundo que se encontra nessa condição, principalmente em se engajar nesse tipo de discussão que no final das contas não vai levar ninguém a lugar nenhum, como essa discussão, né? Poxa, são robôs, são pessoas mesmo na apresentação e tal. Não dá para culpar 100%, porque se a gente parar para pensar, boa parte, a maior parte da população passa o dia inteiro trabalhando. 8 horas de trabalho, se for em cidades maiores, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, metrô, trem, é exaustivo, cara. E aí o pouco tempo que você tem em casa, você não tem condições de ler. Assim, você não consegue ler, porque você já está cansado. Você vai lá ver um rio, sei lá, acha interessante, comenta alguma coisa e tal. Não dá para culpar as pessoas por isso acontecer também, porque a gente volta para outro problema também da árvore da morte, né, que é Malkuth. Abaixo de Malkuth tem uma série de problemas físicos que a gente precisa resolver com urgência. Se a gente vai conseguir se alimentar no dia seguinte, se você vai ter um lugar para morar, se você consegue se locomover, né, ir de um lugar para o outro sem muitos problemas, isso é prioridade, porque se não acontecer, você não sobrevive. Então, além de toda essa preocupação inicial que já te pressiona, você tem uma outra parte desse sistema muito mais complexo e muito mais estruturado para te manter na mesma posição que você está agora, sem se questionar sobre seus objetivos, sem se questionar sobre o quão passageira, né, é a sua existência aqui, e fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, não tem muito o que fazer, né? Por outro lado, existe também preguiça, não dessas mesmas pessoas, não desse mesmo grupo, mas de fato existem pessoas que só têm preguiça mesmo de ir atrás de informação. Às vezes a pessoa tem uma rotina um pouco mais livre, tem condições de pegar um livro para ler, tem condições de acompanhar um conteúdo que agregue alguma informação e que faça a pessoa se questionar um pouco mais sobre o anúncio de novo, enfim, e faça a pessoa se questionar de novo sobre sua existência e tal. Olha só, recomendado. Uma pedrada isso aqui, hein? Behemoth é pedrada. Maravilhoso. Então, perceba, né, que no final das contas a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Esse tipo de momento me faz pensar bastante sobre as clifas, sobre identificar que tipo de clifa se apresenta mais em determinados momentos e como a gente pode fazer para usar esses momentos justamente para repensar o ritmo que a gente tem de vida e mudar de alguma forma, sabe? Acompanhem os textos do site, se inscrevam no canal, curtam, curtam, compartilhem. E é isso. Eu espero que esse vídeo te ajude na sua caminhada.